Sabe qual é o grande problema do Corinthians hoje? Anote isso e guarde no seu coração, torcedor corintiano, e eu garanto para vocês que esse hoje é o grande problema do Sport Clube Corinthians Paulista. É muito cara ruim achando que é bom. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Fazia tempo que a gente não tinha, né, um empate com gosto de derrota como o de hoje. A gente já ficou com um gostinho amargo no último domingo, porque o primeiro tempo que a gente fez era um primeiro tempo digno de vitória. E a gente acabou perdendo a partida contra o Flamengo. E hoje, de novo, cara, um gostinho assim terrível, né? De derrota, um empate com gosto de derrota. O Corinthians merecia a vitória. Pô, meu irmão, merecia muito essa vitória. Ó, vou falar a real para vocês. A gente vai discutir o pênalti do Kaká. Para mim, não foi impedimento do Hugo. Porque é o seguinte, né? A CBF é uma droga de entidade. A CBF, como diria o Emerson Sheik lá atrás com aquela frase, a CBF é uma vergonha. Essa é que é a verdade. É uma vergonha. Porque a CBF tinha que ter os melhores softwares, as melhores câmeras. O lance do Kaká fica inconclusivo pelas câmeras. Fica inconclusivo pelas câmeras. E eu sou um corintiano, jornalista, que vocês conhecem bem. Tem até corintiano que não gosta de mim, porque eu sou sincero, meu irmão. Tá? Eu sou sincero. O lance do Kaká, para mim, é muito duvidoso. Até agora eu não cheguei a uma conclusão, mas como eu sou jornalista e não posso ficar em cima do muro, se você falar assim pra mim, Samir, você tem que escolher, cara, eu vou culpar o Kaká. É muita burrice, velho. É muita burrice. Sabe, é muita falta de sabedoria, é muito sem técnica, ele não tem jogo de cintura, é um cara duro, né, velho? É um cara que só faz bobagem em campo, entendeu? Ele tem problema para girar um corpo, ele tem problema para fazer uma marcação, para se posicionar, ele é atrapalhado. Ele é atrapalhado. Não dá, velho. Eu não entendo. Eu não entendi essa escalação do Kaká. E aí eu não entendi por que o Dorival ainda voltou com ele no segundo tempo, sendo que ele tinha cartão amarelo no primeiro tempo. O Dorival foi teimoso demais, cara. O Dorival, hoje, o Dorival saiu, para mim, de herói a vilão, assim, em questões de segundos. Por quê? Porque a partida do Corinthians, taticamente, era esplendorosa, velho. O Corinthians fez um jogaço taticamente. Você tem que analisar isso. A gente tem que... Aqui o pós-jogo a gente sempre avalia a questão tática. Porque, cara, você olha o Corinthians jogando, você olha a escalação do Corinthians, é de chorar, meu irmão. É de chorar. Mas se eu começar a falar a escalação do Corinthians, o que tem de perna de pau, meu irmão, e um time consegue fazer virada de jogo, triangulação, começa a envolver o adversário, faz 2-0 no primeiro tempo. Para mim, o gol do Hugo não foi impedimento, não foi impedimento no gol do Hugo, não foi impedimento no gol do Hugo. O Corinthians envolve, então quer dizer, pô, na minha opinião, a gente tem técnico, mas não tem elenco. A gente tem um time limitado tecnicamente, mas bem organizado. Só que aí, o mesmo treinador que organiza esse time muito bem, põe 4, 5 variações por jogo, taticamente numa partida, é o mesmo que insistiu com o Kaká até o final. O Romero também tem suas culpas, né? E não só o Romero, viu, malandro?
concordo contigo, eu vi essa letrinha. O Bidu deu uma letrinha também. Entendeu? Por isso que eu não culpo o Dorival. Cara, é muito cara ruim. E sabe qual é o pior de tudo? Sabe qual é o grande problema do Corinthians hoje? Anote isso e guarde no seu coração, torcedor corintiano, e eu garanto para vocês que esse hoje é o grande problema do Sport Clube Corinthians Paulista. É muito cara ruim achando que é bom. Lembra o Ronaldinho Gaúcho, a frase do Ronaldinho Gaúcho? Quando ele falou que jogou com um monte de craque, ele também era um dos maiores, né? Ele falou, os craques é tudo gente boa. Os malas são os ruins. São os ruins de bola. Esse hoje é o grande problema do Corinthians. É muito jogador ruim achando que é bom. Por exemplo, o Yuri Alberto. Por que ele bateu aquele pênalti daquele jeito? O Yuri Alberto, cara, é um jogador comum para fraco, que acha que é craque. E não joga nada. Tem uma arrancada que o dia que acabar com aquela arrancada e aquele chute em velocidade, acabou para ele. O dia que ele não tiver mais físico, ele não joga bola mais. O Romero querendo dar letrinha, como disse aí o malandro, o Bidu deu um calcanhar. A gente ganhando por 1-0, final da partida, né, quase encaminhando para o final da partida, o Bidu dá um calcanhar no ataque, arma um contra-ataque pro Inter. Ô Bidu, menos, vai continuar escondido aqui, ó. Não vai aparecer. É muito jogador ruim achando que é bom. Porque se o cara é ruim, se o cara tem as limitações... Por exemplo, o Guinegão. O Guinegão, ele sabe das limitações dele. Pô, ele faz o básico que resolve. Cruzamento na área, cabeceia, gol. Ele não tenta dar um voleio. Se é o Yuri Alberto, o Yuri Alberto já fez tão... O Yuri Alberto, essa cavada dele é só uma das cenas, dos piores capítulos dele, porque ele já chutou bola, ele já finalizou na bandeirinha do escanteio, ele já deu bicicleta que caiu de bunda no chão e a bola foi para outro lado, e agora dá essa cavada. O problema é esse. Por isso que o Guinegão merece o nosso respeito. E eu vou falar uma coisa para vocês já aqui também, hein? O Guinegão não merece ir para o banco de reservas no Corinthians. Não merece. Domingo contra o Mirassol, vai voltar o Memphis, o holandês, porque ele quer ir para a seleção. Domingo, se ele quiser, né? Se ele falar, eu quero jogar, ele joga. E volta o Yuri Cavada. O Guinegão não pode sair do time. São 7 jogos, 6 participações em gols. 5 gols. Entendeu? 5 gols. Então tem coisa no Corinthians que não dá para entender. Por exemplo, é o que eu tô falando, o problema do Corinthians hoje é jogador ruim que acha que é bom. Porque se o cara não é craque, mas sabe que não é craque, se o cara não é acima da média e sabe que não é acima da média, ele vira um cara muito eficiente. Porque o futebol não é feito só de craques. O futebol não é feito só de estrelas. É o caso do Guinegão. Ele conhece as limitações dele, a gente vê. Quando ele cansa, a qualidade técnica dele cai nem embaixo, que ele não consegue mais fazer um giro, dominar uma bola. Mas quando ele tá bem fisicamente, tá lá no começo do jogo, cara, ele faz tudo certinho. Pegou a bola, toca no Vitinho. Pegou a bola, toca no Martínez. Pegou a bola, ele faz o básico que resolve. Pra mim, o Guinegão tem que ser titular. Tira qualquer um dos outros dois. Ou põe os dois pra jogar. Ou põe os dois pra jogarem juntos, lá os 3, né? O trio. Mas o Guinegão não pode sair do time. Agora, o grande problema do Corinthians é esse. O amigo aí lembrou que no lance do pênalti começou com um erro do Romero dando letrinha. Mas antes, aí eu completei a frase dele, que eu ia chegar lá, né, no jogador por jogador, eu ia falar esse lance. Mas aí eu completei a análise dele, né, que é, o Bidu também deu um calcanhar e deu um contra-ataque pro Inter. Eu só não concordo com ele em isentar o Kaká. Ah, foi pênalti ou não foi? Se não foi pênalti, ele colocou o CD do Tim Maia para tocar. Não, me dê motivos. Ele deu motivos. Porque houve um puxãozinho. Se foi, a câmera mostra, se foi o suficiente para o pênalti, é outra história. O Bruno Henrique já estava se jogando, é outra história. O Kaká deu motivos. E se a arbitragem estava na maldade, como diz a comissão técnica do Corinthians, e eu acho que, não vou falar que estava na maldade, eu não vou falar isso, né? Porque eu sei até onde eu posso ir, nunca tomei um processo, porque eu sei usar as palavras. Mas não foi, para mim, não foi impedimento do Hugo, hein? No gol do Hugo. Para mim, não foi impedimento do gol do Hugo. Agora, independentemente se foi pênalti ou não, eu não posso poupar o Kaká. Eu posso culpar o Romero. Eu posso criticar o Bidu. Eu posso reclamar de outras pessoas que
participaram de uma forma indireta para esse empate com gosto de derrota, mas eu não posso jamais querer passar um pano pro Kaká. O Kaká, meu amigo, ele sempre está no lugar errado, fazendo coisas erradas. Inclusive quando abre a boca, né? Para falar palavrão onde tem criança, para levantar faixa onde tem crianças. Esse é o Kaká. E no lance, me desculpe, ele foi muito inocente. E, na verdade, ele tem medo do marcador. Porque um bom zagueiro ali cerca... O que o Bruno Henrique ia fazer? O Bruno Henrique é centroavante? O Bruno Henrique é camisa 10? O máximo que o Bruno Henrique sabe fazer é vir de trás e dar um chute de fora da área para finalizar. O Bruno Henrique não ia dar giro. O Bruno Henrique não sabe girar. Se ele fica parado, o Bruno Henrique finaliza em cima dele. O Bruno Henrique não ia cortar o Kaká, deixar ele no chão. O Bruno Henrique não ia dar um giro e sair na frente. Não ia. Pô, o cara vê um volante na frente dele e sai todo estabalhado daquele jeito, ele deu motivos. No mínimo, ele deu motivos. Então, eu não vou passar pano pro Kaká. Estou injuriado com a arbitragem? Estou levantando uma tese que poucos levantaram. Para mim, não foi impedimento o gol do Hugo. Era 2-0 ali, ó. Acabou, morreu. O Corinthians faria até o terceiro, talvez. Mas não dá pra gente isentar o Kaká de culpa, mesmo que o Romero tenha sido culpado no início do lance, mesmo que o Bidu tenha também quase entregado minutos antes, não dá pra gente também isentar o Kaká de culpa, mesmo que o árbitro esteja na maldade, porque ele estava ali para fazer a cena do crime. É impressionante, ele estava ali na cena do crime mais uma vez. É o segundo pênalti que o Kaká lasca com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, porque se vocês não se recordam, ele fez um pênalti contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians perdeu o jogo. Agora, não venceu por causa do árbitro, por causa do Kaká, ou por causa do técnico que não tirou o jogador que poderia fazer o que fez, ou do Fabinho Soldado que contrata um cara desse e banca ele como um dos grandes zagueiros, e rejeita, inclusive, outras contratações para o setor, alegando que era o ano do Kaká, que ele ia brilhar, que o Kaká era muito bom. Cara, não dá para o Fabinho Soldado bancar o Kaká. Aliás, né, velho, um cara extremamente desrespeitoso com a história do clube. O Corinthians nunca teve um cara tão vulgar, um cara que falasse tanta bobagem publicamente, entendeu? Não cabe um camarada desse para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tem como, velho. Um cara desse vestir a camisa do Corinthians por tudo que ele fez, sabe? Não cabe, meu irmão. Não tem como você passar pano para um jogador que sempre falha, sempre marca um pênalti, sempre faz um gol contra. Cara, você ter o Kaká no jogo, meu amigo, não tem jeito. O juiz pode ter errado, e se o juiz estava mal intencionado, e se a arbitragem estava na maldade, você não pode dar brecha. Era a brecha que o sistema queria. Você não pode dar a brecha para o sistema. Com o Kaká, a chance é grande, velho. E repito, o grande problema, né, do Corinthians é jogadores que não jogam nada, que acham que jogam alguma coisa. Um monte de perna de pau que acha que joga alguma coisa. O Corinthians só não tá numa situação, você pode até achar o Dorival culpado, e eu não vou discordar. Eu vou ser bem político hoje, porque o momento requer política de minha parte. Sabe por quê? Porque eu não sou um cara teimoso e não sou um cara que acha que sou o dono da razão. Quando eu falo para vocês que esse aqui é sujeito a chuvas e trovoadas, como eu banquei Kaká e Félix, eu sabia o que eu estava falando, não era que eu era teimoso. Quando eu peguei no pé do Wesley, eu peguei no pé do Queiroz, era porque eu tinha certeza do que eu estava falando. Eu não sou teimoso, eu não me acho dono da razão. Então eu vou respeitar quem acha que o culpado foi o árbitro, porque o pênalti foi super duvidoso. Eu acho até que eu não daria o pênalti, mas eu acho que o Kaká deu a brecha. Então eu vou concordar com quem achar que o árbitro é o culpado, eu vou concordar com quem achar que o Kaká é o culpado, e eu vou concordar também com aqueles que acham que o Dorival é o culpado, porque ele manteve o Kaká com amarelo. O Kaká sem amarelo é um perigo. O Dorival tinha argumentos para tirar o do Kaká. Ele tinha até argumento para tirar. Pô, vou tirar o cara porque o cara tem um amarelo. É por isso que eu falei, eu não vou ser radical hoje e vou concordar com as três frentes. Mas, infelizmente, para o torcedor corintiano que ia dormir com uma grande vitória, está indo dormir hoje injuriado da vida com um empate com gosto de derrota, como foi contra o Flamengo. A gente não mereceu perder o jogo, a gente dominou o primeiro tempo e o Flamengo dominou o segundo, no máximo um empatezinho. Só que se no primeiro tempo a gente arrepia e o cara que não é craque, pensa que é craque e vai cobrar um pênalti daquela forma, meu amigo, aí não dá. O Corinthians sempre
está se lascando, o Corinthians sempre está se lascando por causa de um jogador mascarado e por causa de um jogador ruim. É jogador que não quer jogar, é jogador que faz pênalti em cavada, que não é o momento de fazer isso. É jogador que faz pênalti, é jogador que faz gol contra. A situação do Corinthians é tenebrosa.